tem validade tudo isso se as pessoas não estiverem aqui, não é mesmo? A igreja de Cristo somos nós. Esse é um lugar que nós reservamos para adorar o Senhor, exaltar o seu nome e glorificar. Mas a igreja é cada um de nós. Isso é a igreja. E é sobre isso que eu quero falar. O Senhor disse que onde tivesse dois ou mais no nome, ali ele estaria, né? Isso é a igreja, estarmos reunidos. Eu gostaria de entrar na palavra, você que está com a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 15. Efésios 1, 15. Vamos entrar na palavra do Senhor, deixar o Espírito do Senhor falar nos nossos corações. Quem for achando, diga amém. Efésios 1, 15. Vamos ficar de pé, em temor, reverência à palavra do Senhor. Diz assim: por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro ainda, para que os olhos dos vossos corações sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incompatível grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força, esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas na mesma forma que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em qualquer circunstância. Feche seus olhos. Louvado Deus, poderoso Pai, diante da Tua poderosa palavra que estamos, Senhor, pedimos também, assim como estava nessa palavra, o Espírito de revelação. Revela as Suas Escrituras, Senhor, revela o que o Senhor quer falar em cada coração. O Senhor nos moveu eles aqui em vão, Senhor. Eles têm um chamado, um compromisso. O Senhor quer tratar coração, falar, Senhor, e nós clamamos nessa noite. Oh, Senhor, venha com poder sobre a vida deles, venha com uma palavra, Senhor, restauradora, Senhor, edificante. Eu oro, Senhor, para que nesse momento eu diminua, o Senhor cresça, tome conta dos meus pensamentos, das minhas palavras, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Assim eu oro e te peço em nome de Jesus. Podeis nos assentar. A palavra, ela é um pouco difícil de entender, mas ela traz um significado muito grande. Carta aos Efésios. Paulo escreveu essa carta. E eu tive fazendo um estudo na qual eu pude entender que pelo menos 3 pessoas subiram aos céus. Um foi Enoque e Elias, foram arrebatados. E Paulo também, conforme as Escrituras afirmam, teve esse privilégio de subir ao céu. E eu analisando isso, eu comecei a entender, é como se Paulo tivesse subido aos céus diante do Deus Todo-Poderoso, e como se ele tivesse feito um ITQ lá com Deus. É como se Deus tivesse sentado ele e orientado, ensinado, olha, é isso, é aquilo, faça isso, faça aquilo. E Paulo retorna com a sabedoria da qual Deus passou ali para ele. E Paulo vem para a terra. E quando Paulo chega nessa terra, ele chega com o objetivo de formar igrejas.
E ele sai criando uma igreja, criando outra, e fazendo essas comunidades e levando a palavra do Senhor. Ele teve tanta sabedoria que Deus passou que ele chegou nesse gás, criando igrejas. E igreja, nada mata igreja, nada pode destruir o Evangelho. As Escrituras nos afirmam isso. E Paulo, ele foi o maior, diga-se de passagem, o maior desbravador da palavra de Deus, de igrejas, o qual abriu mais, o qual na sua época fundou mais. O maior apóstolo de todas das Escrituras, Paulo, o maior apóstolo. De todas as igrejas que ele gerou, todas essas que ele formou, eu pude perceber que teve uma que ele amou mais, uma que ele gostou mais. E eu fui me aprofundando, o Espírito Santo foi me levando a esse conhecimento. E a igreja que eu percebi que Paulo mais amou era a igreja de Éfeso. E aí eu queria entender mais sobre essa igreja. O porquê que ele amou tanto essa igreja. E é nesses versículos que nós lemos que nós vamos compreender porque ele amou tanto. Mas se Éfeso foi a igreja que ele mais amou, também teve uma que ele precisava de mais correção. Aquela, diga-se de passagem, que dava mais trabalho para ele. Éfeso foi a igreja mais espiritual, mas também teve a igreja mais carnal. Mais carnal seria uma igreja que não cresce, uma igreja que não prospera. Mais carnal seria literalmente uma pessoa que não cresce, um crente que não cresce. Isso seria o mais carnal. Um crente que não cresce é um crente que aceitou Jesus, que se batizou, desceu as águas e não cresce. Fez tudo, mas vivia como a igreja de Corinto, de uma forma carnal, vamos dizer assim. Não se envolve espiritualmente, não se entrega espiritualmente, se batizou com essa palavra, sabe de tudo, mas não tem aquela entrega. Esta era a igreja de Corinto. Era a mais carnal. O telão está funcionando? Está, funcionando o telão? Coloca para mim Efésios 5:1. Vamos ver nas Escrituras, para que a gente possa entender. Efésios 5:1. Paulo chega e diz à igreja de Éfeso: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Agora coloca 1 Coríntios 11:1. Vai dizer assim: a carta a Efésio, ele fala para ser imitadores de Deus. Agora em Corinto ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque uma igreja ele manda ser imitador de Deus e a outra ele manda ser imitador dele. Você já viu algum pastor pedindo para alguém imitar ele? Algum apóstolo pedindo para imitar ele? Então por que Paulo pedia? Para que os coríntios, aquele povo, fosse imitador dele. Por que, meus amados? Aquele povo era tão carnal que ser imitador de Deus para eles era impossível. Então Paulo queria dizer para eles assim: se vocês não podem imitar o Deus Todo-Poderoso, pelo menos tenta me imitar, porque eu consigo. Se eu consigo, vocês também podem conseguir. Então ele declarava: seja pelo menos os meus imitadores, já que vocês não conseguem ser de Deus. Era isso. Eles não conseguiam ser fiéis, eles não tinham uma fidelidade. E era isso que Paulo estava tentando passar. Agora, a igreja de Éfeso,
na qual ele pediu para imitar Deus, estava num nível mais elevado, um nível mais alto. Por isso Paulo falou: seja imitadores de Deus. O maior modelo de santidade nessa terra é o Deus da Bíblia. Então, seja imitadores de Deus, de Jesus. Seja um imitador. Não seja raso. Não seja raso como aquele povo era. Batizado, cria, tinha fé do jeito deles, mas era raso, uma fé rasa. Lembra daquela passagem que o Senhor diz: seja quente ou frio, mas um morno. Se você é raso, se você é morno, estou a ponto de vomitá-lo. Não é isso? Então não seja raso, meus amados. Está ruim para fulano, não pode estar ruim para mim. Se fulano faz isso, eu não vou fazer. Não seja raso. Eu vi um pastor pregando sobre um homem que estava indo à igreja e de repente ele começou a ver algumas coisas erradas, da qual não era da vontade dele, acontecendo naquela igreja. E ele disse assim: pastor, eu vou sair da igreja. Por que você vai sair, meu irmão? Porque está acontecendo muitas coisas das quais eu não tenho gostado aqui, não acho certo, eu vou sair. Muita coisa errada acontecendo. Aí o pastor disse assim: então, meu amado, nem abra a Bíblia, porque se você começar a ler a Bíblia, você vai começar a ver um monte de coisa errada. Adão errou, Eva errou, Abraão errou, Moisés errou, Davi errou. Todos erraram. Mas sabe o que ele respondeu? Mas sabe por que eu não saio da igreja? Sabe por quê? Porque há muitos anos eu tenho caçado um erro nele. E eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei um erro nele. E é por isso que eu não saio da igreja. A igreja de Cristo, meus irmãos. Você não está aqui por causa de pastor, de pastora, de membros. Você não sai daqui ou entra aqui por causa de membros. É por causa dele. É por causa dele que eu estou aqui em cima. É por causa dele que eu sirvo. É para ele que eu entreguei a minha vida. É para ele que eu declaro todos os meus dias. É ele que vem me buscar. É ele que vem me salvar. É ele a sua esperança. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. O nome dele é Jesus. Ele é meu Salvador. Eu entreguei a minha vida para Ele. Ultimamente nas minhas orações eu tenho falado: Senhor, eu entreguei a minha vida a Ti. Tudo que eu tenho é Teu, tudo que eu faço é para Você. Se não for por Você, se eu não confiar em Você, se eu não tenho fé, eu vou me apoiar em quem? E é isso. Talvez você tenha se apoiado em coisas, ou acreditado em coisas que não vai te suprir. Esqueça seus erros. Esqueça as pessoas, o seu foco é Jesus. Para resumir, meus irmãos, dedique mais na sua vida espiritual. Dedique mais. Vamos conhecer um pouco mais das qualidades da igreja de Éfeso. Aquela igreja, ela era faminta. Você, crente gosta de comer? Vamos falar em como. Crente gosta de comer? O que crente mais faz, né? Crente ama comer, não é mesmo? Se reunir e comer. Mas você já observou que quando você está doente, o apetite teu é tirado? Observa se tem alguém doente na tua casa, uma criança, e você vai levar comida: não quero comer, não é mesmo? Você sabe por quê? Já não sente mais fome? Porque está doente e porque o organismo se concentra na doença. É por isso que não sente mais fome. Uma pessoa, quando ela sente fome, o organismo dela perde comida. Isso, quando aquele enfermo na sua casa perde comida, é porque é um sinal que ele está curado. Mas uma pessoa curada sente fome. Uma pessoa que ela foi curada por Jesus, ela tem que sentir fome. Se você está perdendo seu apetite pelas coisas de Deus, você está morrendo. Se você não está sentindo fome pelas coisas de Deus,
você está morrendo espiritualmente. Não é assim? Quando estamos doentes, não sentimos fome. E é isso. Se você não está com fome, você pode estar morrendo. E você tem que reconhecer isso, porque é o primeiro processo para você ser curado. Então, a igreja de Éfeso, ela era faminta. Então seja também faminto você. Tenha fome, porque se você não tiver fome das coisas de Deus, você pode estar morrendo. A igreja de Éfeso, ela era também profunda. Ela era profunda. Alguém aqui mexe com construção, já construíram prédios. E você sabe que um prédio, dependendo da localização que ele está, o tanto que ele sobe para cima, tem que ser o tanto que ele tem que ter de alicerce para baixo. Éfeso era uma igreja profunda. Em outras palavras, o que você tiver de profundidade com Deus, é o que Ele vai te fazer para cima. Se você não tiver profundidade com Deus, você não vai se levar para cima. O que a igreja, meus amados, tiver de profundidade com Deus, ela vai estar para cima. Quando eu falo você, eu falo você, eu falo a igreja. Nós somos a igreja. Nós estamos em oração constantemente, grupo, tentando fortalecer, fazer essa igreja ter alicerce para que ela cresça. Cresça espiritualmente, cresça fisicamente, cresça buscando almas, cresça em todas as áreas. Mas se você não tiver um aprofundamento com Deus, você não vai ser levado. Não se esconde tesouro na superfície. Tesouro é lá no fundo. Se você quer alcançar tesouros, tenha profundidade com Deus. Cuidado se você tem costume de andar com pessoas rasas. Ande com pessoas rasas, sim. Pessoas rasas precisam de você, mas ande com o propósito de elevá-las a um nível superior. Não ande para se ajuntar e subir a superfície. Ande para trazer essas pessoas, para levar essas pessoas a um nível de profundidade com o Senhor. Éfeso era então uma igreja profunda. Quanto mais a igreja, que somos nós, amadurecer, mais nós vamos recebendo a herança do Senhor. Éfeso era também uma igreja amadurecida. Amadurecimento tem a ver com herança. Quem é o dono do ouro e da prata? Éfeso era uma igreja amadurecida. Vamos fazer uma breve reflexão para que você possa entender sobre amadurecimento e sobre herança. Eu li um negócio que falava sobre o neto do dono da Casas Bahia. Que ele tinha um neto e aquele neto pegava um jato e ia sempre para o exterior, e lá ele gastava entre 500 mil, 1 milhão por semana em jogos, viagens, jogos, e esbanjando aquele dinheiro. Certo dia o avô dele teve que fazer o testamento. Esbanjando esse dinheiro, ele gastaria, um ano tem 52 semanas, ele gastaria mais ou menos de 26 a 52 milhões por ano, esbanjando a riqueza, a herança do seu avô. E você acha que aquele avô poderia entregar aquela herança àquele neto? Não poderia, né? Se ele já estava esbanjando com o avô em vida. Então ele pegou um banqueiro, entregou a sua riqueza e disse assim: quando o meu neto tiver amadurecimento, você passa a herança para ele. E até ele ter amadurecimento, ele vai viver de mesada. Quem aqui quer viver de mesada? Nós queremos herança, não é mesmo? Mas para receber herança, precisamos ter amadurecimento. Esta era uma igreja amadurecida. Éfeso era uma igreja. Você sabe o que é herança? Herança é aquilo que você recebe de graça, sem suor, cai no seu colo. Você não derrubou uma gota de suor,
Já foi conquistado lá na cruz. Você entendeu? Vou falar de novo. A herança, você não derrubou uma gota de suor. Já foi conquistada lá na cruz. Caiu no seu colo. Já é seu. Mas esse Deus da qual nós estamos falando, esse Deus da Bíblia, Ele vai liberando essa herança aos poucos, conforme o seu amadurecimento. Quanto mais a igreja amadurecer, mais Ele vai liberando em sua vida. Quanto mais você amadurecer, mais Ele vai liberando em sua vida. Por isso que você tem que se aprofundar nas coisas de Deus. Você quer uma reflexão de amadurecimento? Vamos lá. Você dá uma nota de 100 reais para uma criança que compra doce? Quem é que faz isso? Uma nota de 100 reais para uma criança e fala, vai comprar doce. Alguém aqui dá? Não dá. Sabe por quê? Ela não tem maturidade. Ela não amadureceu. O que ela vai fazer com 100 reais? Ela não sabe administrar. Mas vamos fazer outra reflexão. Você pega uma nota de 5 reais e dá para um jovem de 16, de 18 anos, o que ele fala? Para ele comprar alguma coisa para ele, o que ele fala com uma nota de 5? Não serve. Sabe por quê? Porque ele está em outro nível, ele cresceu, 5 reais não vale mais. É assim. Se vocês não amadurecer, vocês não recebem. Igreja amadurecida. Se a igreja não amadurecer, não recebe. Ou então, vive de, como eu falei, mesada. Vocês querem viver de mesada? Vocês querem viver de herança? Porque vocês são filhos do dono. Vocês querem viver de mesada? Ou vocês querem viver de herança? Amadurecimento. Se não houver amadurecimento, não chega. Ele não libera. Vocês estão entendendo? Para de ser criança e amadureça. Entre em outro nível. Deus tem mais para te dar. Você precisa se aprofundar. Aprofundar nas coisas de Deus. Pare de viver de criancice, de mimimi, de achar que você não tem sorte ou coisa desse tipo. Não é assim. É se aprofundar para Deus te exaltar. Deus tem uma herança abundante para vocês. E o preço já foi pago. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês estão lembrando? Éfeso era uma igreja espiritual, faminta, profunda. E Paulo escreve uma carta para ela. Essa na qual nós começamos lendo aqui no primeiro capítulo, que é o 15 que nós lemos. Está escrito assim: por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus que existe entre vós. Eu vou contextualizar se vocês não entenderam. Olha, gente, eu fiquei sabendo da fé sólida que vocês têm em Jesus. Ele estava contente. Ele escrevia para aquela igreja de Éfeso: olha, eu fiquei sabendo da fé, daquela fé sólida que vocês têm em Jesus. E o fato, meus amados, que a pessoa mais importante dessa Bíblia se chama Jesus. O assunto mais importante dessa Bíblia se chama fé. Gaste tempo, gaste dinheiro, gaste estudo para você obter a fé. Mas se você não entender de fé, você nunca vai entender Jesus. Gaste seu tempo. Gaste dinheiro se for preciso para estudar. Gaste o que você tiver, a sua energia, o seu tempo precioso. Gaste. E se você não tiver fé, você nunca vai entender Jesus. E vou falar mais para você. Até para você ser salvo, você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque pela fé nós somos salvos. Cuide da sua fé. Quer manter-se de pé? Estude sobre a fé. Medite sobre a fé. Cuide da sua fé.
Essa semana minha esposa chegou em mim diante de umas dificuldades. Ela falou assim: cadê a sua fé? Eu falei: você não está vendo. Eu posso estar abalado, mas eu estou com fé. Eu estou levantando todos os dias. Eu falei para ela: e eu estou crendo que se não é agora no meu tempo, é no tempo de Deus, mas nada vai roubar a minha fé. Estou levando paulada todos os dias, mas nada vai roubar a minha fé. Eu acredito num Deus do impossível, um Deus que multiplica aonde não tem, um Deus que faz milagres, maravilhas. Ah, meus amados, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é só isso que Ele quer. Jesus fez uma pergunta muito importante um dia na Bíblia. Alguém lembra? Uma pergunta muito forte. Está no livro de Lucas. Ele diz assim: quando o Filho do Homem vier, quando Jesus vier, encontrará fé sobre a terra? Olha que pergunta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Em qual igreja que ele vai encontrar fé? Fala para mim. Na Quadrangular? Na Batista? Na Cristo Jesus? Onde ele vai encontrar fé? Ou porventura a fé está acabando, é coisa da minha cabeça? Ou porventura você está esquecendo de exercer a sua fé, é coisa da minha cabeça? Você está lá na sua casa, diante das dificuldades, dos problemas, você está esquecendo da sua fé? Será que é coisa da minha cabeça? Nós estamos esquecendo. E olha, que sem fé nós estamos perdidos. Se você não tem fé, meu amado, somos salvos por meio da fé. Se você não tem fé para chegar até no céu, como que vai ser então? Se você não tem combustível para chegar até o céu, como está a sua esperança então? Muitos falam assim: eu adoro Deus lá da minha casa, eu não preciso ir à igreja, eu busco Ele online. Mas tem um versículo em Mateus 28 que diz: eu estarei contigo até os fins dos tempos. Isso nos mostra que Ele não é um Deus virtual, Ele é um Deus que está conosco, Ele é um Deus presente. Verdade, Pai. Você tem que buscar a presença, você tem que vir num lugar como esse, adorar o Senhor, você tem que se entregar, você tem que exercitar a sua fé. Dando continuidade, Efésios capítulo 16 que nós lemos: não cesso de dar graça por vós, recordando-vos em minhas orações. Eu vejo que Paulo experimentava uma igreja madura, aquele cara que constituiu aquela igreja, que formou e mandou ela caminhar. Ele estava desfrutando de uma igreja madura, de uma igreja que estava caminhando, prosperando. Eita, eu vejo ele feliz. E o que essa igreja fazia que alegrava Paulo? Ela era uma igreja que fazia o céu descer na terra. É isso, meus amados. Nós temos que ser uma igreja que faz o céu descer na terra. Você lembra daquele episódio que teve nos Estados Unidos? Daquele povo orando, adorando, e o céu descendo naquele lugar, naquele avivamento? Você lembra disso? Passou esses dias? O céu descendo na terra. Isso, meus amados, tem que ser a igreja. Nós nos reunimos, nós fechamos os nossos olhos, nós erguemos a nossa mão e nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, e o céu tem que descer, meus amados. Você tem que ter entrega, você tem que ter fé. Se você ficar aí de olho aberto, pensando nos seus problemas, você está desfocado. Você precisa ser uma igreja que faz o céu descer na terra. Uma igreja espiritual, faminta e profunda. É isso. Ai, Deus glorioso. No versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, quem que é o Rei da glória? O Pai da glória vos dê um espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele. Observe
que Paulo, tão inteligente, aquele cara que esteve com Deus e que Deus ensinou tudo, agora ele declara que ele viu que aquela igreja precisava de duas coisas. E ele orava para que Deus desse o espírito da sabedoria e o espírito da revelação. Uma igreja que estava caminhando, prosperando, profunda, amadurecida. Paulo ainda enxergou que faltava duas coisas: sabedoria e revelação. E ora pedindo para que o Senhor dê os dois espíritos a essa igreja. Sabedoria de Deus, meus irmãos, é conquistar e manter o que foi conquistado. Sabedoria não é só conquistar. Sabe, às vezes conquistar é fácil, mas manter o que foi conquistado depende da sabedoria de Deus. E essa igreja, eu declaro sobre a vida dessa igreja, que ela já conquistou muitas almas, e ela vai continuar conquistando, e não vai mais perder, em nome de Jesus. Vocês são a igreja, vocês têm que lutar pela igreja. Nós não podemos perder aquilo que nós já conquistamos. O Senhor os dê à igreja espírito de sabedoria, espírito de revelação. Sabedoria, meus amados, é manter espiritualidade com Deus. Nós não falamos no início que você batizou, entregou a sua vida a Jesus, você buscou conhecimento, você adquiriu. Cadê a sabedoria para manter tudo isso? Lembra que eu falei que adquirir é fácil? E agora? Vamos manter. Vamos manter. Você precisa ter fome da palavra, da presença, da vontade de estar com Deus. Você precisa ter sede, ter maturidade. Você precisa ter profundidade com Deus lá na sua casa, por onde você anda. Você precisa ser maduro. Éfeso estava em alto nível e ainda precisava do Espírito da revelação. Lembra de Elias, esse que eu falei do começo, que também foi arrebatado até os céus? Ele possuía a revelação do Senhor. Nas Escrituras você observa que quando ele chegava lá no rei Acabe, o rei já se rendia, porque sabia que ele carregava a revelação, a palavra de Deus, e já se rendia. Palavra revelada. Quando chegava na presença do Acabe, ele já sabia. Sabe, eu quero falar uma coisa para vocês. O diabo conhece a Bíblia. Ele conhece. Ele conhece a palavra? Ele conhece a palavra. Mas ele não conhece a palavra revelada que o Espírito Santo está entregando no seu coração essa noite. Porque revelação ele não tem. A palavra que o Espírito está revelando no seu coração, ele não conhece. Sabe, eu quero falar um pouco. Eu tenho mais ou menos 15 anos na fé. E eu posso garantir aos irmãos que eu fui mais ou menos desses 15 anos, uns 7 anos eu fui crente. E uns 7, uns 8 anos eu vivi de revelação. Sabe, é um processo. Existe um amadurecimento para você subir de nível. Hoje eu vivo de revelação. O Senhor me revela, o Espírito Santo me revela, me orienta, mas para ter revelação tem que ter profundidade. Tem que ter outro nível, meu irmão. Tem que mudar de fase. Não pode ficar na mesmice. Quando a revelação chegar na sua vida, tem que ter mudança. Essa igreja precisa de revelação. Aquela igreja Paulo via que precisava de revelação. Essa igreja está precisando de revelação. Revelação da palavra. Subir de nível. Está 2 anos na quadrangular. E está vivendo na mesma ainda? Não se batizou? Por quê?
só letra, foi só palavra. Palavra que o inimigo conhece. Não teve revelação, não entrou dentro de você. Porque todo aquele que conhece Jesus nunca mais volta atrás. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus não volta. Foi revelado para ele. E ele não volta no nível anterior. Ele não volta. Ah, meus amados. Quando a palavra de revelação chegar na sua vida, lembra daquele eunuco? Que ele falou, posso me batizar naquela poça? Pararam o carro e na poça mesmo ele foi batizado. Quando a revelação chegar na sua vida, você se lança até numa poça para você receber. Uma igreja madura em fé. Éfeso, uma igreja madura em fé. Eu contei uns irmãos essa semana e vou contar a todos vocês. Eu estava lendo algo também e tinha uma irmã que todo dia ela ia à igreja e ela se arrumava todo para ir à igreja, pegava a blusa do seu marido e ela chegava lá no primeiro banco, ela sentava num banco e soltava a blusa do seu marido no outro. E todos os dias ela fazia isso. Ela ia na igreja, sentava num banco, colocava a blusa do marido na outra. Aquela igreja começou a encher a tal ponto que começou a faltar os assentos. E aí os irmãos chegavam no pastor e falavam, pastor, aquela mulher lá, tem uma cadeira, ela põe a blusa, será que ela não libera a cadeira para a gente usar? E ela ouviu e ficou sabendo. E ela chegou no pastor e disse assim, olha pastor, eu não abro mão da cadeira do meu marido. Glória a Deus. Eu não abro mão. E ela continuava indo mesmo sem assento e ela colocava a blusa na cadeira. Aquele pastor foi embora daquele lugar e ele disse que depois de 10 anos ele entrou numa igreja para pregar. Uma igreja para visitar. E quando ele chegou lá, o dono daquela blusa era o pastor daquela igreja. A fé vem por meio daquilo que nós não podemos ver. Eu costumo dizer que a fé é loucura, não é? Colocar uma blusa todos os cultos e brigar por aquele assento era uma loucura. Meus irmãos, se vocês não tiverem fé, aonde vocês vão chegar? Se vocês não crerem no que vocês não podem ver, onde vocês vão chegar? Éfeso, uma igreja madura, profunda, faminta. Para a gente ir adiantando, o versículo 17 está escrito assim: oro para que os vossos olhos sejam iluminados, clareados, e vocês enxerguem o verdadeiro chamado que Ele os fez. Paulo orava aquela igreja, para que os olhos delas ainda fossem mais abertos, clareados, para que eles entendessem o chamado. Será que vocês estão pegando código e eu preciso dizer que eu oro pela vida de vocês, para que os seus olhos sejam abertos e vocês possam enxergar o chamado que o Senhor os fez? Ou você está aqui por acaso? A palavra do Senhor diz que vocês foram escolhidos. Então, eu oro para que os olhos sejam abertos e vocês possam enxergar o chamado que Ele os fez. Assim, Paulo orava aquela igreja que ele criou. Assim, nós, pastores, oramos a essa igreja que nós estamos pastoreando. Verso 18. Fala, do verdadeiro chamado. Reflita nisso, meus irmãos, sobre esse chamado. Eu quero encerrar essa palavra hoje nesse chamado. Eu quero que vocês voltem para casa, meditando nisso, principalmente nesse chamado. Se o Senhor tem falado nas Escrituras que vocês foram escolhidos, por isso vocês estão aqui, leve essa pergunta para casa. Qual o verdadeiro chamado que o Senhor me fez? Analise por que você está aqui.
Sabe? Tem que ter uma resposta por que você está aqui dentro hoje. Isso aí vai embora dentro do seu coração e na sua mente. E você vai lutar com isso no seu pensamento. Por que é que eu estou na igreja? Por que é que eu estou indo? Eu estou indo para ser raso? Ou eu estou indo lá para ser profundo? Porque se você for morno, a palavra diz que ele está pronto de vomitar. Analisa, quando você voltar para casa depois dessa palavra, por que você precisa ter fome. Sabe por que você precisa ter fome? Porque quando nós não temos fome, nós estamos doentes. Se você não tem fome de Deus, você está doente. Analise se você precisa daquela água que Ele dá, que você nunca mais vai ter sede. Ou você quer viver dessas águas que todos os dias você tem sede. Analise se você está profundo, ou se você está no raso, se você precisa escavar, para você ter sustentação, para você chegar no tesouro. Agora eu quero que você volte para casa e analise também se você está maduro para receber a herança. Ou se você é aquela criança que não pode receber R$100, porque você vai ser sem sabedoria. Se Deus derramar dom, sabedoria na sua mão, você está maduro para receber? Eu peço todos os dias na minha oração para Deus e peço para o meu filho também que ele tenha sabedoria. Esses dias eu falei para minha esposa, meu filho tem 16 anos, mas ele tem uma cabeça de quem tem 30, 35 anos. Sabe por quê? Eu orei a vida dele para Deus, para que ele tivesse uma mente envelhecida, sábia, aprofundada. Se você não desenvolver a sua sabedoria, você não for maduro, não vai chegar a herança na sua mão. Deus Todo-Poderoso. Eu vou encerrar por aqui. Eu quero fazer um apelo. Se alguém quer ser profundo, se alguém ainda não entregou a sua vida para Jesus e entendeu que ele precisa aprofundar, eu quero que você fique de pé aí na sua cadeira, não precisa nem vir aqui. Se alguém quer entregar, se lançar nos braços de Jesus, se levanta. Se alguém não fez isso ainda e quer fazer, se alguém quer ter um conserto, uma reconciliação com Jesus, quer ser profundo novamente, se levanta no seu assento. Se levante que a pastora vai